A fotografia para mim é a captura da vida, a captura do que é realmente viver. Meu nome é Fernando Rabelo, eu sou fotógrafo. Iniciei minha carreira aos 14 anos de idade na França. Meus pais eram exilados na França e até hoje prossigo a carreira, nunca mais abandonei a fotografia. Eu iniciei a fotografia porque eu fui testemunha de um momento muito importante da América Latina, talvez um dos momentos mais tristes da América Latina, que foi o golpe militar de 1973 em Santiago do Chile. Eu tinha 11 anos de idade e presenciei cenas assim que me marcaram muito. E muito jovem, eu lamentava não ter um registro disso. Tudo que eu vi estava registrado no que eu costumo dizer, na película do meu cérebro. Então, 2 anos depois, eu comecei a namorar a fotografia, tudo até que realmente resolvi me tornar fotógrafo, isso com 14 anos de idade. Eu optei pelo fotojornalismo desde o início, sempre eu gostei disso, né? Era a forma de estar mais perto dos fatos. Então, eu voltei para o Brasil, comecei a trabalhar em alguns jornais como freelance, muito jovem, né? Eu gostava muito de uma passeata, de um evento de rua, qualquer coisa que me fizesse fotografar a rua. Em 2000 eu lancei o livro Tributo à Lagoa, que foi um livro muito importante na minha carreira, foi o primeiro inclusive, que foi uma homenagem à Lagoa Rodrigo de Freitas, que é considerado o coração do Rio, porque ele tem um formato de coração, não sei se vocês já perceberam, vendo a lagoa de cima, assim, a gente percebe que é o formato de um coração. E eu não sabia que esse livro faria tanto sucesso, e vendemos muito a ponto que tivemos 6 edições esgotadas. Eu fiz um trabalho que também teve uma enorme repercussão, que chama Imagens de um Flaneur brasileiro em Paris. O flaneur, como eu poderia dizer, é o caminhante, é o andarilho, é aquela pessoa que caminha pela cidade sem destino. Então eu fui andando pelas ruas de Paris, sem rumo definido, descobrindo assim, do nada eu encontrava uma escadaria, eu subia essa escadaria e falava, vamos ver onde que isso vai dar. De repente entrava numa estação de metrô, falei, vou descer em qualquer estação para ver, vou descobrir Paris. E foi um momento muito importante na minha carreira, porque foi um momento que eu realmente quis trabalhar o tempo, a questão do tempo. Se fosse preciso, eu ficava meia hora sentado num banquinho esperando a foto, porque eu achava que naquele momento a luz não estava boa. Então eu sentava e ficava esperando, eu não tinha pressa. O livro Cores e Luzes, na verdade, foi uma ideia do meu pai, o jornalista José Maria Rabelo, que me convidou e me disse, Fernando, por que você não faz um livro de Belo Horizonte? Fizemos um estudo aí, estamos vendo que quase não existem livros de fotografia de Belo Horizonte, e os que já foram feitos já não tem mais. Aí ele me deu a ideia de fazer uma parceria pai e filho. Trabalhar com meu pai foi uma experiência incrível, porque ele tem uma visão profunda de Belo Horizonte, ele é um grande conhecedor de Belo Horizonte, então ele me ajudou muito a elaborar os roteiros. Tive que seguir um roteiro, não foi como o trabalho de Paris que eu podia caminhar, eu tinha que seguir um roteiro.
E foi muito interessante. E a ajuda do meu pai foi essencial, foi fundamental para o sucesso do livro. Eu tive grandes desafios e o principal deles foi fotografar de ultraleve. Pergunte aos fotógrafos por aí se querem voar de ultraleve. É uma loucura, porque ele trepida demais, né? Ele dá cada solavanco. Você está fotografando, de repente, como acontecia, né? Então, muitas fotos, né? Se você for ver as fotos, você tinha algumas que ficavam totalmente tremidas, porque o avião dava aquele solavanco assim de 1 metro, né? Dava um susto, mas eu gosto de coisas emocionantes. O que mais me impressionou vendo Belo Horizonte de cima é que você tem uma outra visão. Por exemplo, a foto do edifício Niemeyer. A gente costuma sempre vê-lo de baixo. Uma coisa é você ver o edifício Niemeyer de baixo e outra coisa é vê-lo de cima. O desenho, a arquitetura é totalmente diferente. A igrejinha da Pampulha também, vista de cima, é linda. Tem coisas realmente que vendo de cima você tem uma outra perspectiva do que você está acostumado a ver. E as fotografias aéreas fizeram um enorme sucesso no livro. Eu comecei a gostar de fotografia quando eu era mais novo, uns 12, 13 anos. A primeira vez que me chamou a atenção foram fotos que eu vi em revistas, tipo da Net Geo e tal, que mostravam as coisas da África, umas coisas que eu nunca tinha visto na vida, só via na televisão, né? Aí eu comecei a interessar muito, eu gostava, eu ficava lendo aquela página, só esperando chegar a próxima, para ver a próxima imagem. Só que naquela época eu não entendia muito bem, né, como que era fotografia, só achava aquilo bonito. E durante um intercâmbio que eu fiz fora, na Austrália, eu finalmente tive essas condições financeiras de fazer isso. Primeiro eu comecei com uma câmera compacta, uma Sony. Eu tirei várias fotos legais, uma que eu gosto muito é de uma cacatua que tem a crista levantada, tem umas fotos de uma estrada com o pôr do sol no fundo. E eu comecei a perceber que não precisava de uma câmera super para tirar uma foto legal, sabe? Que elas ajudavam e tal, mas que cada câmera tem suas vantagens. A minha vontade de fotografar animais surgiu desde quando eu criava animais e era escasso fotógrafos aqui no meu estado. Então foi quando eu comecei a me especializar para poder começar a fotografar os meus próprios animais. Eu fotografo desde 15 anos de idade, assim, com câmera que eu ganhei de presente dos meus pais. Sempre gostei muito de fotografar, não sabia por que eu gostava tanto. E aí comecei a estudar outras coisas, estudei arquitetura. E aí com 19 para 20 anos eu comprei a primeira câmera, ganhei uma outra câmera de presente, aí comecei a fotografar por hobby. Chegou um momento que eu descobri que era aquilo que eu amava mesmo, que é aquilo que me deixava feliz. Quando foi em 2011 eu entrei na Conviver como voluntária, porque eu sou, além de tudo, protetora, então eu gostava dos animais. E aí quando chegou aqui eu consegui juntar as duas coisas, que era fazer da fotografia uma profissão e ajudar tanto voluntariamente aqui a conviver com as fotos para divulgar no site, divulgar no Facebook. Eu faço as fotos dos cães que estão disponíveis para adoção. Conviver é uma ONG, né, que é organização não governamental sem fins lucrativos. Nosso principal objetivo é pegar animais abandonados, tratar desses animais, dar abrigo, fazer a castração e depois colocar eles para adoção. Para trabalhar com animais selvagens, que é uma das minhas maiores paixões, a gente tem muitas dificuldades, né? Por exemplo, se eu quiser fotografar um sapo, a maioria está embrenhado perto de um lugar úmido, uma lagoa, ou um riacho. E como esses animais são noturnos, você tem que sair de noite no meio do mato lá, é sempre bom estar com alguém legal. E trabalhar com a câmera que é cara, perto de água, né? A grande diferença entre fotografar animais e seres humanos é que o animal a gente precisa estudar o comportamento, a raça, para que a gente possa fazer uma fotografia correta. Então a gente precisa saber o temperamento, por exemplo, um cavalo
da raça árabe, por exemplo. Então a gente precisa, além da gente estudar a história dele, a gente precisa saber o que a gente precisa mostrar, o que ele precisa estar em maior evidência. Isso tudo a gente precisa estudar e até mesmo também a funcionalidade de cada raça. Como eu sou biólogo, eu aprendi muita coisa relacionada a como aproximar, como chegar e achar os animais. Por exemplo, pequenos insetos, eu vou procurar ou uma fonte de alimento deles, uma flor, ou se não um abrigo, né, embaixo de troncos, tal. Mas é sempre uma busca, e uma das maiores virtudes para um fotógrafo que quer trabalhar com isso é a paciência. Os gatos são muito mais fáceis de fotografar porque eles são mais tranquilos e tudo, eles são bem mais fotogênicos, né? Agora os cães, assim, né? Eles sujam a gente inteiro, então às vezes eu fico 20, 30 minutos com eles lá dentro para conseguir fazer, às vezes, 2 ou 3 fotos que vão dar para usar. Eu, como sou voluntária, facilitou as fotos, porque se chega um fotógrafo de fora que os cães nunca viram, não conhecem, eles ficam com medo do equipamento, eles ficam com medo da pessoa, então eles não aparecem para as fotos. Eu, como já sou voluntária de muito tempo, todos eles me conhecem, então é bem mais tranquilo, fica bem melhor. Entendeu? E o cão não entende nada. Então você tem que esperar o momento que ele quer. Se ele quer deitar no chão e enrolar, ele vai fazer isso. Então você aproveita o momento, faz uma foto dela se divertindo e tudo. Em outro momento você limpa ela e tenta fazer ela com uma coisa mais, né? Uma coisa mais bonita, mais bem feita. Mas tem que ter muita paciência. Você tem que sentar ali, agora que eles quietaram. Quando você entra, eles pulam, fazem uma bagunça e tudo. Depois de 10 minutos eles vão sossegar. Que aí é a hora que você consegue fazer umas fotos melhores. Então é paciência mesmo. Uma foto que me marcou bastante é de um fotógrafo brasileiro, Cristiano Mascaro, é de um trabalho dele, eu acredito que essa foto deve ser do início dos anos 80, é uma série de retratos de pessoas comuns, de trabalhadores, se não me engano chama um projeto dele que chama Brasileiros, e tem uma foto que é um pintor, um trabalhador mais humilde, e é uma foto super singela, em preto e branco, né, em formato 6x6, bem quadrada, com uma luz de janela. É uma foto muito natural e que tem uma força muito grande. E é interessante, um dos motivos que eu gosto muito dela, além dela ser uma foto direta, com essa pessoa olhando para a câmera, que também o trabalho do Cristiano, por exemplo, ele é marcado muito pela fotografia de arquitetura, fotografia das cidades. Eu acho interessante também quando sai, porque a tendência sempre é a gente vincular um nome a determinado trabalho só, né? E muitas vezes essa pessoa produz um trabalho belíssimo e que não é só aquilo que acham que ele faz, né?